E Oscar decidiu se aposentar. Vídeo de hoje do canal da Nicola te traz o tamanho da economia do tricolor com a quebra do contrato há 2 anos do fim. Preciso te falar também sobre Sebastião Villa, ex-atacante do Boca que quer jogar no Brasil, além de bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E essa história de que Pochettino, meio atacante argentino do Fortaleza, interessa a São Paulo e Santos. Antes de gravar esse vídeo, conversei com dirigentes do Santos, do São Paulo e também do Lion. Só para explicar o começo dessa história. O Pochettino teria sido sugerido ao Santos por Juan Pablo Vojvoda, o técnico do Peixe, que já trabalhou com o argentino no próprio Fortaleza. Em relação ao São Paulo, a especulação da quinta-feira dá conta de que o tricolor elegeu o meio argentino de 29 anos de idade como prioridade para ser seu camisa 10. Achei meio estranha a história pelo fato dele ter 29 anos de idade. Já contei para vocês que o São Paulo busca atletas mais novos. De qualquer forma, fui checar com o pessoal do Fortaleza, que afirmou que não vai aceitar empréstimo nem troca de jogadores. A única possibilidade de o Pochettino deixar o Lion é mediante proposta em definitivo, e a pedida já está definida, 3 milhões de dólares ou 16 milhões e 200 mil reais. Perguntei ainda para essa fonte se Santos e São Paulo fizeram proposta, a resposta, abre aspas, nenhum nem outro, ninguém nos procurou. Fui checar com o pessoal do São Paulo, mas por que tanta especulação envolvendo São Paulo e Pochettino? A pessoa do São Paulo com quem conversei assegurou que trata-se de um grande engano. Esse nome não faz parte dos planos do tricolor. Prometo ficar de olho nessa história e qualquer novidade conto para vocês, beleza? Hora de falar sobre as dívidas do São Paulo e a notícia é boa. O tricolor vai fechar 2025 com uma queda importante em relação ao endividamento de 2024. São Paulo havia fechado a temporada passada com 968 milhões de reais de dívida. A expectativa do São Paulo é de que essa dívida feche de 2025 para 2026 em 910 milhões de reais, uma redução de 58 milhões. Movimento importante e meio atípico nos últimos anos do São Paulo. A última vez que o tricolor havia conseguido registrar uma queda na sua dívida havia sido em 2022. Bora fazer essa escadinha dos números do São Paulo ano a ano. São Paulo tinha em 2017 apenas 353 milhões de reais de dívida. Passou em 2018 para 334 milhões, uma redução. Em 2019, 538 milhões de reais. Em 2020, 606 milhões de reais. Em 2021, mais um acréscimo, 697 milhões. Em 2022, uma pequena queda, 651 milhões. E aí, a coisa dá uma bela degringolada. Em 2023, 669 milhões. Em 2024, a dívida salta para 968 milhões de reais, um acréscimo em apenas um ano de quase 300 milhões de reais. Tricolor que estima uma receita para essa temporada de 970 milhões de reais, novo recorde com direito a superávit. Tricolor cogita no mínimo 30, 40 milhões de reais no azul ao longo. Preciso falar agora sobre Sebastião Villa. Você vai lembrar dele, atacante colombiano de 29 anos de idade, que fez sucesso com a camisa do Boca Juniors, certo? Pois bem, ele decidiu deixar o Independiente Rivadavia, time pequeno do futebol argentino, e seu sonho é atuar no futebol brasileiro, fazendo valer o movimento de vários dos seus conterrâneos e também de atletas que atuam na Argentina. E o Villa tem sido oferecido para clubes brasileiros, um deles o Flamengo. Houve até quem dissesse que o rubro-negro se interessou e abriu negociações. Posso assegurar para vocês que José Boto e Felipe Luiz não têm interesse na contratação do atleta. E é difícil imaginar que o Villa, com 29 anos de idade, consiga um time no Brasil diante da pedida do Independiente Rivadavia. O pequenino clube argentino sonha com 65 milhões de reais ou 12 milhões de dólares. Certamente é possível encontrar jogadores melhores do que o Villa no Brasil e por preços inferiores. Atleta que na atual temporada é titular absoluto com 38 jogos, 6 gols e 9 assistências, havia surgido no Tolima em 2016, chegou ao Boca em 2018 e no auge da sua carreira com o clube argentino, protagonizou uma série de problemas extracampo que o obrigaram a, por exemplo, se mudar para a Bulgária em 2023 e ele volta na sequência para jogar justamente no Rivadavia. Villa caberia no seu time do coração, você gosta, já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? E Oscar decidiu se aposentar para a alegria dos dirigentes do São Paulo.
é que o tricolor calcula uma economia de mais ou menos 60 milhões de reais com a antecipação da rescisão do contrato. Essa quebra do vínculo deve acontecer de forma amigável nos próximos dias. Vale a lembrança de que Oscar tinha o maior salário do elenco tricolor, 2 milhões e 300 mil mensais. 1,5 milhão de reais eram pagos pelo São Paulo, outros 800 mil pela patrocinadora Master, a Superbet, que deve disponibilizar essa grana para a contratação de algum outro jogador. São Paulo, inclusive, pode usar esse dinheiro para fechar com algum atleta bem mais protagonista do que o Oscar, que desde que voltou da China, na virada de 2024 para 2025, nunca conseguiu se colocar em plena disposição. A condição física dele foi um enorme problema. A opção pela aposentadoria passa por aquele problema, a síncope vasovagal. Durante os testes e exames para 2026, ele passou mal, precisou ser levado para o hospital e constatou-se um problema cardíaco. Oscar, que é hoje o segundo jogador brasileiro em atividade com maior patrimônio. Só o Neymar tem mais dinheiro do que o Oscar. E aí vale a lembrança de que nos 8 anos em que jogou na China, o Oscar voltou ao Brasil com mais de 1 bilhão de reais na conta. O salário dele no futebol chinês era de 24 milhões de euros por temporada. Hulk, Vinícius Júnior, Casemiro, entre outros, não ganharam tanto dinheiro quanto o atleta, que tem inclusive um prédio construído por ele mesmo em um dos endereços mais chiques do país. Esse endereço está numa região de São Paulo. E você, o que pensa sobre a aposentadoria do Oscar e o que faria com esses 2 milhões e 300 mil por mês que o São Paulo passa a ter para contratar reforço? Preciso contar agora que o Atlético Paranaense fez sondagem ao São Paulo por Arboleda. O Furacão, que está de volta à primeira divisão, entende que o zagueiro equatoriano de 34 anos de idade seria o grande líder que o time precisa na volta à primeira divisão. Não é a primeira vez que um time do sul do país tenta a contratação de Arboleda. No começo do ano, o Grêmio sugeriu o perdão de uma dívida que o São Paulo tem com o tricolor pelo Ferreirinha, além do repasse em definitivo do Arboleda. Negócio que geraria na casa dos 5 milhões de dólares. O tricolor paulista disse ao tricolor gaúcho que não tinha negócio e o Arboleda continuava. E deve ser essa mesma resposta pro Furacão. Antes de gravar esse vídeo, consultei uma fonte importante do São Paulo que me contou que o Arboleda faz parte dos planos para a próxima temporada, apesar de uma mensagem enigmática que ele postou nessa terça-feira, dando conta de que quem voltar ao São Paulo para 2026 vai dar conta do recado. O Arboleda, que nessa temporada pelo tricolor fez 45 jogos com 4 gols marcados. Quero te contar agora que o zagueiro Dória, 31 anos de idade, que já foi jogador do São Paulo lá atrás, acaba de ser oferecido ao tricolor. Dória está rescindindo de forma amigável seu contrato com o Atlas do México e gostaria de voltar ao Brasil. Dória defendeu o São Paulo em 2015, emprestado pelo Marsella, na oportunidade de 18 jogos e 2 gols. Depois ele saiu do São Paulo e atua na Espanha, na própria França, na Turquia, até chegar ao México em 2018. No futebol mexicano, sempre como titular, primeiro pelo Santos Laguna, depois pelo Atlas. Rescisão do contrato de forma amigável se deu por conta de uma dívida que o Atlas tinha com o jogador e a vontade do Dória de voltar ao Brasil. O nome dele foi sugerido ao São Paulo, foi avaliado pela comissão técnica e também pela diretoria. E apesar de ter uma boa imagem no São Paulo, o tricolor entende que hoje precisa de zagueiros mais jovens, até porque vários dos atletas que compõem o elenco já têm mais idade. Então é por conta disso que a chance de negociação com o Dória hoje é vista como bastante pequena. Contei para vocês, nessa manhã de quarta-feira, que James, zagueiro que pertence ao Mirassol, foi alvo do São Paulo, mas a pedida do Mirassol inviabiliza o negócio. O Mirassol comprou por 4 milhões de reais o atleta e quer vendê-lo por 31 milhões de reais. Também no vídeo dessa manhã já havia revelado que o São Paulo tem a intenção de contratar 6 reforços para o ano que vem. As prioridades: um zagueiro, um volante e um meia atacante.